tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fávaro e numa série de vídeos vou falar um pouquinho sobre a postura corporal, o posicionamento do instrumento, mão direita, o equilíbrio do arco e a aplicação do arco nas cordas. Esse conteúdo foi preparado para o SINOS, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, um grande projeto em parceria entre a Funarte e a UFRJ. E hoje nós vamos falar sobre controle, divisão e alguns cuidados com o arco. A habilidade de distribuir corretamente o arco em qualquer contexto musical é uma parte fundamental para a técnica de arco. Porque frequentemente a música pede para usarmos arcos com durações diferentes e é preciso balancear essas diferenças. Os arcos com durações irregulares, para cima ou para baixo, podem ocorrer devido a valores de notas desiguais ou número de notas diferentes em ligaduras. E ao tocar é importante termos a capacidade de dividir o arco para balanceá-lo conforme as necessidades que a música apresente de maneira eficaz. Então eu sugiro que para os alunos iniciantes nós podemos usar essas fitas para dividir o arco em partes iguais e facilitar uma visualização do arco dividido. Bom, como colocamos as fitas? Vamos medir a extensão aqui das crinas, excluindo esse pedacinho aqui em cima da madeira, e vamos dividir o arco em 4 partes iguais. Medimos e dividimos em 4, colocamos 3 fitas para demarcar essas divisões. O aluno não deve usar essas fitas como um marcador rígido, de onde começa e para exatamente o arco, mas deve servir para auxiliar visualmente a dividir o arco. As fitas devem servir como um guia, mas os alunos não devem ficar dependentes dela. O aluno deve saber que o arco é uma ferramenta usada para controlar o volume, as nuances, a duração das notas e a articulação. Também deve aprender as diferentes seções do arco para assimilar quais partes produzem os diferentes níveis dinâmicos. Nos estágios iniciais, eu sugiro que somente essa terça parte central do arco seja utilizada. Isso permite que o aluno se concentre no peso e na velocidade constante do arco, pouco a pouco incrementando mais dificuldades. É importante fornecer informações condizentes com o nível de aprendizado do aluno e pouco a pouco ir acrescentando à medida que desenvolva novas habilidades. Quanto mais experiência e desenvoltura tivermos com os diferentes golpes de arco, mais notas, ligaduras irregulares podem ser apresentadas. As mudanças de corda podem ser um desafio para a distribuição do arco, e isso deve ser trabalhado pouco a pouco. O aluno deve estar ciente de que os braços são a principal e inicial fonte de movimento, mas não podem estressar excessivamente os braços. As mãos e os dedos têm sua própria significância e papéis complexos para atuar. Pontos importantes que devemos observar. Se o aluno toca com arco francês, verificamos se os ombros estão nivelados e relaxados sempre. O cotovelo deve estar relaxado e se movimentando suavemente. O pulso sempre deve estar mais alto do que os dedos. Nunca dessa maneira, sempre assim. Os dedos devem estar sempre curvados e espaçados entre eles, imaginando que tem uma bolinha sempre dentro da mão. O polegar sempre deve estar flexionado e encostando somente a ponta dele no talão. Manter o polegar flexionado, mas sempre tomar cuidado para que ele não fique totalmente imobilizado. Deve estar flexionado, mas relaxado. Uma leve pronação do pulso, como se estivéssemos girando uma maçaneta para o sentido anti-horário. Verificamos sempre se a distância entre
o cavalete e o espelho está correta. Verificamos se as mudanças de arco são suaves e sem interrupção do som. Se o aluno tocar com arco alemão, também verificamos se os ombros estão sempre nivelados e relaxados. O cotovelo deve estar sempre relaxado e se movimentando suavemente. As pontas do polegar, indicador e dedo médio devem sempre estar segurando a vareta, encostados na vareta. Dedo mínimo aqui embaixo do anel de metal. Os dedos devem estar sempre curvados, imaginando uma bolinha dentro da mão. O arco sempre deve movimentar-se paralelo ao cavalete, procurando a distância correta entre o cavalete e o espelho. O peso do braço aplicado corretamente para uma produção de som uniforme. Verificarmos se as mudanças de direção do arco estão suaves e as mudanças de corda sem interrupção de som. Alguns cuidados com o arco. Como esticamos corretamente as crinas? Bom, giramos aqui o parafuso para a direita algumas vezes, até que essa distância mínima aqui, mais ou menos no meio do arco, seja de aproximadamente o diâmetro do dedo mínimo. Caso o arco estiver esticado demais, ele pode perder a curvatura, vai subir assim e vai deixar o arco incontrolável. E se estiver frouxo demais, a vareta pode encostar nas cordas e isso vai produzir um som raspado e dificultar o controle dos golpes mais saltitantes. Então tomamos cuidado para não ficar muito esticado nem frouxo demais, sempre verificando o arco do aluno se está na tensão correta. Falamos para os alunos sempre tomarem cuidado para não encostarem com as mãos nas crinas, que isso pode deixar as crinas oleosas e vão perder o atrito. E tomamos cuidado para não passarmos muita resina nos arcos, para não produzir um som raspado. Como usamos a resina? Na verdade, o arco deve passar na resina, não o contrário. Então seguramos a resina com a mão esquerda e passamos lentamente desde do talão até a ponta, no movimento contínuo e com a mesma pressão. E depois ao inverso, ao contrário. Uma ou duas passadas já é o suficiente para termos um som controlável. Devemos evitar ao máximo o excesso de resina para evitar ruídos e um som raspado. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado e convido a todos a assistirem às outras aulas e às aulas de todos os professores dos inúmeros instrumentos no sinos.arte.br. Até a próxima!